Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos falar sobre o filósofo Sócrates, mas é importante considerar o contexto da época. Sócrates viveu na democracia ateniense lá por volta do século V a.C. É interessante que nesse contexto existe um debate sobre a cidade justa e feliz. A questão é como conquistar essa cidade justa e feliz. Para os gregos antigos, esse ideal aparece pelo fato que não poderia ser pensado simplesmente a felicidade apenas individualmente. Era necessário pensar na sociedade. Então, se ter uma sociedade justa e feliz, tenderia a ter uma vida melhor e também feliz. Então, as duas coisas não poderiam ser separadas. Então a grande questão é como pensar isso. E aí é um debate sobre a questão do ethos, um modo de ser, de viver, como chegar a essa felicidade, alcançar essa melhor forma de se viver, que se traduz pelo termo virtude, arete, a melhor forma de se viver. No caso, se trata de um superlativo. Mas sempre fica essa questão, como podemos pensar isso? Será possível? Porque o conceito de felicidade é muito amplo, bastante complicado. Mas, deixando bem claro, para eles seria impossível pensar meramente nessa realização individual, apenas com mera autossatisfação. Porque o ser humano deveria ser pensado nessa relação do universo social com o cosmos, com a natureza, com o universo. Então são elementos importantes. E aí, por isso que vem o debate sobre o universo da política. Vem esse debate. Agora, para pensarmos esse universo, os gregos apresentam, sem dúvida, o conceito de virtude como cidadão. E esse conceito, no contexto da democracia, ele é muito importante. Porque quando falamos do politikos, que é o termo para o cidadão, é aquele que cuida da coisa pública. É diferente daquele que simplesmente mora na cidade, como vimos na outra aula. Os sofistas, eles tinham uma forma de pensar. Agora o Sócrates, ele traz um debate diferente. Para começar, ele não se apresenta como o mestre da virtude. Ele não se coloca dessa forma. Mesmo porque, para esse filósofo, a virtude não pode ser ensinada. O máximo de excelência não pode ser ensinado. Não posso dar consciência cívica para alguém, ou não há como ensinar. Há necessidade, agora isso não quer dizer que não deva ser buscada. Outra questão que o Sócrates traz, ele no caso não é um filósofo relativista. Ele acredita sim que é um ideal de virtude, de justiça a ser buscado. Mas essa busca é interior, ele traz a ideia de interioridade. Embora essa ideia de interioridade sempre haja esse caminhar que você faz com o diálogo. Até a palavrinha grega diálogo indica o quê? Duas razões. Dia, dois. Logos, razão. Duas razões. Então, ou seja, há uma busca interior pela virtude, pelo que é justiça, o que é correto, o que não é. Mas essa busca sempre está em constante movimento. Sempre está andando nesse sentido. Há sempre a necessidade do diálogo, do debate. Então, e aí no caso aparece um termo, ou seja, essa busca por essa realização, por essa felicidade, ela é traduzida por uma palavrinha grega que chamamos de eudaimonia, que envolve, justamente como já com Sócrates, essa harmonia entre o mundo racional e também passional. Mas no caso, a razão ela deve dominar sobre o homem. O ser humano, ele não deve se perder simplesmente as paixões, os sentimentos. Se fizer simplesmente de acordo com os prazeres, com suas vontades, ele simplesmente perderia a si mesmo. Porque se foi dado a razão, a consciência, deve-se ter um propósito muito maior. Então, ou seja, você passa a questionar essa finalidade, essa busca. E no caso de Sócrates, a busca pelo conceito de virtude, ele está intimamente ligado com um movimento dialético que se divide em dois movimentos, no que ele chamou de ironia e também de maiêutica. A ironia
ela corresponde justamente ao movimento aonde se busca desconstruir o conhecimento dado como certo. Para Sócrates, como não existe um mestre da virtude, do certo e errado, essa busca deve ser o quê? Constante. Você deve se colocar de igual para igual. Ninguém nunca estudou demais para não aprender. E também você tem sempre alguma coisa a trazer nesse debate. Então todos contribuem para essa busca, que deve ser constante. Porém, o pior do que não ter nenhum conhecimento é ter um falso conhecimento. E para possibilitar esse conhecimento, o Sócrates utilizava de uma frase que foi muito conhecida, atribuída a ele, que é justamente a expressão sei que nada sei, que corresponde ao movimento que ele chamava de ironia. Quando ele dizia sei que nada sei, ele dava oportunidade para o quê? O debate com seus discípulos. Porque se eu apresento uma visão pronta, essa visão não foi construída, buscada por você. Você precisa buscar por esse caminho. Ninguém vai dizer ou ensinar ou dar consciência a alguém, muito menos virtude ética ou cidadã. Esse caminho deve ser fruto de uma busca constante. Mas para isso tem que se ter a possibilidade ou abrir lugares de debate, de diálogo. E o debate aqui não é simplesmente convencer os outros, como aprendemos lá com os sofistas. Aqui, no caso, o diálogo envolve a necessidade de apresentar as suas razões. E era muito comum, segundo alguns bibliógrafos, claro, resumindo bastante, que Sócrates chegava a um ponto sobre um assunto, mesmo tendo discutido com outros, tendo investigado, dizia, olha, eu não sei, você que talvez saiba mais do que eu, poderia me dizer o que é virtude, o que é justiça, como é a melhor forma de agir nesse momento? Ou seja, nesse sentido ele trazia essa questão, a proximidade com o outro, buscando também desconstruir o falso conhecimento. Buscando desconstruir. Que pior, como falei anteriormente, pior do que não saber nada é achar que sabe alguma coisa com falso conhecimento, ou estando errado. Então, por isso, se busca pelos conceitos. Desconstruindo uma visão errônea, um falso conhecimento, nós temos todas as condições para construir o conhecimento. E é esse processo que ele chamava de maiêutica. A maiêutica, a maiêutica é atribuída, muitos contam que se referia à atividade da mãe dele, que era parteira, e ela ajudava a dar luz a crianças. Ou seja, ela facilitava no parto. O caso do Sócrates, ele dizia o seguinte, que ele ia ajudar, dar luz não a vidas, mas a ideias. E quando falamos de conhecimento, o conhecimento ele está atrelado a você, a todos nós. Ou seja, o conhecimento não é dado a alguém, ele deve ser buscado. O professor, ele pode ter auxiliar, ele é como um médico. Porém, o médico está lá para auxiliar. Todo o trabalho, a busca é sua. Então você tem a necessidade de fazer esse percurso, fazer esse caminhar. Então, ou seja, esse processo de caminhar pelo conhecimento, buscar por ele, é o processo da maiêutica. E com isso, ao ouvir de Sócrates, seria possível nós chegarmos ao conhecimento. Conhecimento sobre a justiça, sobre a melhor forma da cidade. Seria a melhor maneira. Então, ou seja, ouvir desse filósofo. Então ele defende um conceito de dialética que é interessante no decorrer da história. O conceito de dialética ele vai modificando bastante. Os próprios sofistas tinham uma forma, o Aristóteles vai utilizar de outra maneira, e assim por diante. O Sócrates tem essa questão da dialética como arte de conversar a duas razões. Então, ou seja, ele fala de uma virtude que tem um valor interior, que não pode ser ensinada, deve ser buscada, porém essa busca, ela envolve a capacidade de dialogar com os outros. Certo, pessoal? Até a próxima aula, onde falaremos um pouco mais sobre um dos discípulos de Sócrates, que é Platão. Até mais!